Então hoje nós vamos dar a nossa segunda aula do curso que nós pretendemos, que é sobre a introdução à teoria econômica marxiana. Nessa aula de hoje, aula número 2, nós vamos tratar do Karl Marx e das circunstâncias em que ele viveu e que contribuíram para a formação do seu pensamento. Em primeiro lugar, nós destacamos algumas opiniões que foram dadas sobre Marx. Pegamos agora 3 autores para mostrar a influência e a importância que esse autor tem, não só para os próprios marxistas, mas para aqueles que não são marxistas. E os autores que nós apresentamos aqui não são marxistas, nenhum deles. O primeiro autor que nós destacamos aqui é o Paul Samuelson, na sua introdução à análise econômica. Como todos sabem, o Paul Samuelson foi o autor que mais influenciou a formação do pensamento econômico no mundo, porque o livro dele, a Introdução à Análise Econômica, foi utilizado como manual de economia em todas as escolas de economia do mundo. Portanto, todos os economistas do mundo que se formaram numa certa época utilizaram o livro do Paul Samuelson como livro base, como livro texto. O que é que diz o Paul Samuelson na edição do seu livro? É a 4ª edição do livro dele, foi editada aqui no Brasil pela AGI em 1961, é de onde nós tiramos essa citação. A seguir, nossa exposição apresenta uma ovelha negra que estava atrás da barreira da verdadeira tradição clássica. Karl Marx, exilado da Alemanha, continuou trabalhando no Museu Britânico. Fazia votos para que a burguesia viesse a pagar pelo sofrimento que os seus furúnculos lhe causaram enquanto ele estivera sentado elaborando suas teorias da inevitável ruína do capitalismo. Isto é o que o Samuelson dizia no seu livro, na 4ª edição do seu livro, que foi editado no Brasil em 1961. Mas o Paul Samuelson muda de opinião. O mesmo Paul Samuelson, em 1977, vai dizer uma coisa muito curiosa. É escandaloso que até muito recentemente, mesmo os indivíduos que se especializaram em economia não se ensinassem nada de Karl Marx, exceto que ele era um indivíduo sem solidez intelectual. O Paul Samuelson esqueceu do que ele havia dito alguns anos antes. Agora ele acha escandaloso. Ele só faltou dizer, é escandaloso como eu próprio, não é, só dizia que o Karl Marx era um indivíduo sem solidez intelectual. Ele próprio está enquadrado na crítica que ele faz, considerando escandalosa que ninguém falasse bem do Marx. O que é que ele diz mais? Em conclusão, o marxismo pode ser demasiado valioso para ser deixado exclusivamente ao cuidado dos marxistas. Ele fornece um prisma crítico através do qual os economistas que defendem a corrente principal da economia podem fazer para seu próprio benefício o exame das suas análises. Portanto, o marxismo agora, para o Paul Samuelson, é tão importante que não pode ser deixado só para os marxistas. E os defensores da corrente principal, que é a dele, que é a teoria neoclássica, deveriam estudar o Marx para tirar suas próprias conclusões. Um outro autor, também americano, que é o Robert Heilbroner, no livro Grandes Economistas, esse livro foi publicado em 1959 pelas AE Editores. O que é que diz o Heilbroner? O Heilbroner, nesse livro, ele escolhe 10 grandes economistas e conta a história, faz um resumo da teoria desses economistas e conta um pouco da vida deles. O que é que ele vai dizer do Marx? O impacto verdadeiro e permanente de Marx e Engels não é a sua atividade revolucionária, que não deu muitos frutos durante suas vidas. É com Marx, o economista, que o capitalismo finalmente se vê em dificuldades. Portanto, o Heilbroner destaca que a teoria do Marx e as afirmações que ele fez é que criam problemas às pessoas que querem defender o capitalismo. Mas diz mais o Heilbroner. Não é com Marx revolucionário que o capitalismo terá de lutar, finalmente. É com o economista, um estudioso que procurou laboriosamente provar que a essência do capitalismo é a autodestruição. Não foi propriamente isso que o Marx tentou provar, mas a gente perdoa o Heilbroner pela conclusão a que ele chegou. A teoria econômica do Marx é que é a espinha entalada na garganta dos defensores do capitalismo. E continuamos com mais uma situação, mais uma citação, que
também é do Heilbronner. Eliminada a ideia da destruição inevitável, a análise marxista não pode ser desprezada. Continua sendo o mais grave, o mais penetrante exame do sistema capitalista. Não um exame realizado do ponto de vista moral. Apesar da sua paixão, é uma avaliação imparcial e, por esse motivo, suas sombrias verificações devem ser consideradas com atenção. Vejam o que é que o Heilbronner diz. Ele diz que o problema não é que a análise que o Marx faz não é uma análise apaixonada nem tendenciosa. É uma análise imparcial, é uma avaliação imparcial, sem nenhum aspecto moral. E é por isso que ela tem de ser considerada com atenção. Um outro autor que nós reverenciamos aqui é o Werner Bayer, esse também é americano. O Werner Bayer é muito conhecido no Brasil, ele é especialista em economia brasileira, e ele escreveu esse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Economia em 1962. O Werner Bayer chegou a ser indicado como paraninfo de uma das turmas da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e foi proibido de ser o paraninfo. Foi uma grande confusão na época. Foi nesse período aí, nos anos 60. Creio que, por vezes, nossa profissão desviou-se para um ramo análogo a dos bacharéis em Direito. Ele não pediu desculpas aos bacharéis em Direito. Um acadêmico de Direito justifica seus estudos alegando que está em busca do ideal de justiça. Sem lei, não há justiça na sociedade. No entanto, colado o grau e começando a exercer a profissão, as tarefas limitam-se a ganhar causas para os clientes. Procuram usar o que aprenderam para servir-lhes da melhor maneira possível. Não mais lhe interessam saber se as causas que defendem servem à justiça. É o que fazem, e aqui é a parte que nos interessa, é o que fazem com frequência os economistas, que trabalham para empresas privadas, governos e até certas organizações internacionais. Pagam-lhes para que usem o instrumental analítico e os dados estatísticos de maneira a servir aos interesses do cliente. A procura da verdade pela verdade passa necessariamente para o segundo plano. Isto é o que afirma o americano Werner Bayer sobre, infelizmente, o papel dos economistas. Mas ele vai mais adiante. Infelizmente, até nos centros de estudos e pesquisa, onde não se trabalha para servir a qualquer grupo determinado de interesse, é difícil haver pesquisa realmente objetiva. Portanto, meus amigos, trabalhar com a economia é uma coisa complicada. E, por causa das lutas, das forças que são jogadas do ponto de vista ideológico contra a teoria econômica marxiana. E é por essa razão, é para contribuir, andar na contramão desta maré, desta onda, que nós estamos dando aqui esse nosso curso. O que é que nós vamos tratar particularmente aqui nessa aula? Nós vamos destacar o que aconteceu com o Karl Marx, rapidamente. Vamos destacar muito superficialmente o ambiente em que o Marx trabalhou, foi criado e trabalhou, e depois quais foram as grandes influências de ordem teórica e científica que contribuíram para a formação do seu pensamento. A primeira coisa a destacar é essa, o período em que ele viveu, 1818 a 1883. Portanto, estamos no miolo do século XIX. Foi aí que Marx nasceu e viveu. A primeira coisa que nós queremos destacar é o quadro econômico desta época em que o Marx viveu. Essa é a época da Revolução Industrial, é aí que o capitalismo começa a revolucionar o mundo, já está se tornando um sistema maduro. A acumulação primitiva do capital já se deu e nós já temos agora as classes sociais fundamentais constituídas no mundo. Isso se deu e está com a Revolução Industrial. Está aqui uma ilustração dessa época, do que foi a Revolução Industrial, a brutalidade que a mudança na relação de produção provocou e o grau de exploração a que foi eram submetidos os trabalhadores. O Marx foi precedido por Adam Smith, que nós consideramos assim o teórico da pré-revolução industrial, portanto era a expansão do capitalismo surgindo com toda a força, e por essa razão as ideias do Smith são muito positivas em relação ao capitalismo. O Ricardo já vive na Revolução Industrial madura, portanto o Ricardo já começa a ter dúvidas. Nos seus livros a gente encontra essas dúvidas sobre o caráter tão dinâmico
do capitalismo que seria que resolveria todos os problemas do mundo. O Ricardo já põe essas dúvidas. O Marx vai viver no período da pós-revolução industrial, ou seja, a revolução industrial já está madura, já terminou, portanto agora a gente está vendo o processo de acumulação capitalista com toda a sua violência. Essa violência é vista através das reações do movimento operário. Todo esse período do século XIX é um período em que se generaliza pelo mundo as revoltas operárias. Os operários não têm sindicatos organizados, começam a surgir as primeiras organizações operárias e as primeiras organizações internacionais de trabalhadores. O Marx trabalha seriamente para a criação da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, cujo objetivo era criar sindicatos, criar entidades que organizassem os trabalhadores em toda a Europa, pelo menos. Não é? Era para isso que a Associação Internacional dos Trabalhadores trabalhava. Marx conseguiu juntar pessoas do mundo inteiro e essa associação foi criada. E foi para a criação desta associação que o Marx, juntamente com Engels, escreveram o Manifesto do Partido Comunista. Aquela publicação do Marx é um livro de divulgação científica e de lançamento da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. Um outro exemplo da agitação dessa época é a Comuna de Paris, a revolta dos operários de Paris, que conseguiram tomar o poder em Paris, na época da Guerra Franco-Prussiana, e criaram o primeiro Estado proletário do mundo, que foi a Comuna de Paris. Infelizmente, ela durou poucos dias e foi esmagada, e esse esmagamento se deu com a maior violência e com o assassinato de todas as lideranças de operários e a consequente repressão europeia de todos os dirigentes operários. Foi aí que a primeira Associação Internacional desapareceu. Na Comuna de Paris a violência foi muito grande, não é? Não dos trabalhadores, a tomada do poder foi mais ou menos tranquila. O rei fugiu para Versalhes com sua corte e os trabalhadores de Paris não foram lá acabar com ele. Deixaram ele lá tranquilo. E ficaram só tentando organizar a cidade de Paris e essa nova república proletária que eles estavam construindo. Isso talvez tenha sido um erro, porque o rei aliou-se às tropas alemãs que cercavam a área de Paris e destruiu a comuna com o auxílio das tropas invasoras. Ou seja, o rei francês uniu-se ao inimigo do país, que eram os alemães, para derrotar a Comuna de Paris, para vocês terem ideia da violência do que é a solidariedade de classe. No século XIX, há várias revoltas operárias em todos os países da Europa, particularmente na Alemanha. Marx escreveu várias obras sobre isto. Portanto, estamos vivendo um período de ebulição social na Europa como um todo. Qual é o outro fator? Além desse quadro explosivo em que Marx viveu, na época em que ele viveu, quais são os fatores agora de ordem científica que influíram no seu pensamento? O primeiro fator é a economia política inglesa. É a existência, o Marx estudou, é a existência dos grandes pensadores ingleses que contribuíram para a formação do pensamento do Marx. Está ali o primeiro pensador, Adam Smith. Ele é antecessor, vive no século XVIII, não é? 1723. O seu livro que serviu de inspiração e que o Marx leu e criticou é o livro A Riqueza das Nações. Nós já dissemos aqui que o Adam Smith tinha uma visão muito, muito positiva do capitalismo. Ele é o homem da pré-revolução industrial. O outro pensador inglês, que também contribuiu fortemente para Marx, esse viveu até o início, os primeiros 20 anos do século XIX, não é? E é o Ricardo, cujo principal livro foi esse que está aqui, que é Os Princípios da Economia e Tributação, que também serviu de inspiração para Marx. Marx leu esses dois autores e fez uma crítica séria, e foi deles que o Marx extraiu a teoria do valor trabalho, que ele desenvolveu aceitando, adotando aquilo que lhe pareceu correto e criticando construtivamente aquilo que eram as grandes falhas, os grandes erros, e que acorrentavam a teoria do valor trabalho e impediam o seu desenvolvimento. Portanto, o Marx não inventou a teoria do valor trabalho, ele é o continuador disto aqui. E diga-se, até esta época, até o aparecimento do Marx, esta era a corrente principal da economia.
ou seja, ninguém discordava da teoria do valor-trabalho, era aceito universalmente. Na época do Ricardo, o Ricardo era o papa do mainstream, os livros dele eram os livros adotados em todas as universidades do mundo e ninguém discordava da teoria do valor-trabalho. A bronca com a teoria do valor-trabalho vai aparecer quando aparece o Marx, como legítimo continuador do pensamento clássico, que é o pensamento desses dois autores. Marx, infelizmente ou felizmente, utilizou o que ele construiu a partir desses dois autores para inspirar e organizar a luta dos trabalhadores, e isso incomodou a burguesia, que a levou a criar, a produzir uma outra teoria, que passou a se chamar de teoria da valor-utilidade. Qual é a outra inspiração do pensamento do Marx? A outra inspiração vem da filosofia alemã. O Marx, ele não sabia nada de economia antes de chegar na Inglaterra. Ele era filósofo. Está aqui a inspiração dele, nós vamos ver logo a seguir. Ele era filósofo, ele era hegeliano. Quando os hegelianos se racharam na Alemanha, ele ficou na ala esquerda, ou seja, ele era um hegeliano de esquerda. Só que ele recebeu a influência de um outro filósofo, também alemão, que foi Feuerbach, era materialista. Mas o materialismo do Feuerbach não era dialético, era metafísico. Portanto, era um materialismo frágil e facilmente criticável, que deixava o Feuerbach extremamente vulnerável. O Marx vai pegar a dialética do Hegel, que era idealista, essa sim era idealista, e o Marx dizia que ela estava de cabeça para baixo. Ele vai fecundar a dialética do Hegel com o materialismo do Feuerbach e criar o método, o sistema, a filosofia que passou a ser chamada de materialismo dialético. Portanto, na filosofia alemã, onde é que o Marx vai se inspirar? Na dialética do Hegel, está aqui a obra do Hegel, Fenomenologia do Espírito. O Hegel viveu em 1770 a 1831, portanto o Hegel foi contemporâneo do Marx. E o outro autor que o Marx se inspira é o Ludwig Feuerbach, de onde ele extraiu o materialismo. O Feuerbach também foi contemporâneo do Marx. A Essência do Cristianismo é o livro do Feuerbach. Foi aí que ele foi buscar o materialismo do Feuerbach. E como nós vimos, ele juntou os dois para criar o materialismo dialético. Aí, só de passagem, só para a gente estabelecer um bocadinho quais são os grandes problemas que estão, os grandes princípios que estão no materialismo dialético e que estão na dialética desenvolvida pelo Marx. Os princípios do materialismo. Que história é essa do materialismo? O materialismo aparece em oposição ao idealismo filosófico. Então, materialismo filosófico, estamos trabalhando ao nível da filosofia, o materialismo filosófico e o idealismo filosófico. Os princípios do materialismo são: o primeiro princípio é este: o mundo é material. O idealismo dá uma resposta contrária, não é? O mundo não é material. O segundo princípio: a matéria é anterior à consciência. Ou seja, primeiro existia a matéria e a matéria produziu a consciência. E o terceiro princípio do materialismo qual é? O mundo é conhecível. Portanto, para o materialismo científico, filosófico, o mundo é material, ele independe da consciência, a matéria existiu antes do surgimento da consciência e, portanto, foi a matéria que criou a consciência. Isso é uma visão científica do mundo, não é? Sem querer tocar nas sensibilidades religiosas de ninguém, cientificamente nós sabemos que a evolução da consciência do ser humano é um longo processo que foi atravessando milênios, não é? Até se chegar ao cérebro, ao desenvolvimento do cérebro, passando por uma série de sucessões, uma sucessão muito grande de desenvolvimentos. E foi o cérebro do ser humano que produziu a consciência humana. Este cérebro é que reflete sobre uma realidade material, que é o mundo que existe independente dele, fora dele. O cérebro reflete e reconstrói, tenta decifrar este mundo. E, segundo o materialismo parte dessa hipótese, que não é uma hipótese absurda, mas é constatável, que esta matéria existente fora do nosso cérebro, ela é conhecível. Então, o trabalho da ciência é precisamente um trabalho de avanço no conhecimento do mundo material, que é exterior à nossa cabeça. Essa é a posição do materialismo dialético. Da dialética, antes da gente
Antes da gente enumerar os princípios, vamos dar uma definição que foi dada pelo Marx e pelo Engels, do anti-Düring, sobre a dialética. Eles dizem que a dialética é a ciência das leis gerais do movimento e do desenvolvimento da natureza, da sociedade humana e do pensamento. Portanto, nós vamos partir apenas com essa pequena definição de dialética para indicar os princípios da dialética. Quais são esses princípios? O princípio da ação recíproca e conexão universal, que a gente pode resumir com esta palavra: tudo se relaciona. Portanto, quando a gente analisa o mundo, a sociedade, o universo, é preciso levar em consideração que as coisas estabelecem relações umas com as outras e elas não são isoladas. Qual é o segundo princípio? O princípio da transformação universal e desenvolvimento incessante, que pode ser resumido nessa expressão: tudo se transforma. Portanto, as coisas não só se relacionam, como estão em permanente transformação. Não há nada parado, não há nada estático. O desenvolvimento, a ideia da dialética é muito antiga, mas nos gregos antigos ela já existe. A formulação de que nunca passa a mesma água debaixo de uma ponte é um exemplo dos gregos, da filosofia grega, da existência de uma forma de pensar dialética. Portanto, tudo se transforma. O terceiro princípio da dialética é a transformação da quantidade em qualidade, ou salto qualitativo. Portanto, no desenvolvimento e no movimento da sociedade e da natureza, não há só mudanças quantitativas. As mudanças quantitativas, a um certo ponto, provocam o que é chamado de salto qualitativo. Isso tanto a nível do pensamento, como a nível dos fenômenos naturais. Então a gente pode encontrar, tanto nas ciências naturais como na medicina, nas ciências sociais, exemplos do que significa o salto qualitativo. Ou seja, como a mudança de quantidade, a certo momento, produz uma mudança de qualidade. O outro princípio da dialética é o princípio da contradição, ou seja, a unidade e luta dos contrários. O que é que nos diz esse princípio? Que o movimento e o desenvolvimento, o motor deste movimento e do desenvolvimento é a luta de contrários. Ou seja, no interior dos fenômenos, no interior das coisas, existem elementos opostos que estão em unidade e que estão em exclusão. É por isso que a gente chama esse princípio de unidade e luta. Portanto, há uma contradição forte entre esses dois elementos. E este choque e esta unidade entre eles é que faz com que se processe o movimento e o desenvolvimento. Mais adiante no nosso curso nós vamos voltar a esses princípios e na medida em que for necessário nós vamos abordá-los com mais detalhe. Além desses 4 princípios que nós apontamos aqui, a dialética também nos dá de presente uma série de categorias que nós utilizaremos durante o curso. Nós não vamos fazer aqui nenhuma discussão prolongada sobre elas, mas à medida que elas forem sendo necessárias, nós faremos as observações. Essa é uma grande dificuldade, né? Para quem quer estudar a economia marxiana, que a gente precisa de certos elementos da filosofia, mas a gente não pode parar para dar um curso de filosofia para depois estudar a economia marxiana. Então nós vamos tentar fazer esse jogo. Vamos trabalhar, nós faremos essa apresentação dessas categorias para que se veja que por trás do curso que nós estamos dando e montando, nós estamos levando em consideração todo esse instrumental filosófico que o Marx criou e desenvolveu. As categorias forma e conteúdo. Todo fenômeno tem forma e tem conteúdo. Nós já usamos essa categoria nas explicações que já demos aqui. As categorias essência e aparência. Aparência é a parte visível do fenômeno. A essência é aquilo que se esconde no seu interior e que é responsável pelo conteúdo. Casualidade e necessidade. Casualidade são os fenômenos para os quais não há explicação lógica, ou seja, não são regidos por leis, acontecem casualmente. A necessidade representa os fenômenos que obrigatoriamente ocorrerão. Portanto, a gente sabe qual é a lei que rege e sabe, portanto, o que é que vai acontecer e por que acontecerá. Estes são os tais fenômenos necessários. Outra categoria que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, também que nos é dado pela lógica, pela dialética, são as categorias todo e parte. O todo, o conjunto, é formado pelas partes, mas nos ensina a dialética que o todo é mais que proporcional às partes. Portanto, o somatório das partes é menor, do ponto de vista do efeito, da ação, do movimento, menor do que o todo.
Uma outra categoria, as categorias geral, particular e singular. O geral manifesta-se sempre na realidade através do particular, das coisas que acontecem concretamente. A diferença entre particular e singular é que singular é uma manifestação única do geral. Quando a manifestação é única e não pode haver outra, nós dizemos que esta manifestação é singular. A última categoria que nós vamos necessitar aqui nas nossas análises são as categorias concreto e abstrato. Concreto é a manifestação do abstrato. Nós pensamos as coisas em abstrato, o abstrato está a nível do pensamento, das teorias, mas este abstrato sempre aparece como fenômeno através das manifestações concretas, através do concreto. Portanto, essas categorias, quando forem necessárias, nós vamos utilizar e nós vamos apontar que estaremos utilizando, e aí sim abordaremos cada uma delas no momento oportuno. Antes de completar esse nosso passeio pela filosofia, nós temos ainda de destacar alguns princípios da lógica formal, que aparece frequentemente como oposição à lógica dialética, mas ela não é uma oposição à lógica dialética. É um outro tipo de lógica, é um outro tipo de formulação do pensamento que tem determinadas funções e determinadas utilidades. O Marx, como bom filósofo que era, utilizava rigorosamente tanto a lógica formal como a lógica dialética dentro de suas limitações. A lógica formal ela é muito útil quando nós queremos separar, classificar, excluir. Portanto, na taxonomia, a lógica formal é a lógica que nós utilizamos, que deve ser utilizada. Então vamos ver quais são os princípios da lógica formal que todo mundo conhece, porque são princípios utilizados na matemática. Na lógica matemática, que é chamada de lógica booleana, é a aplicação da lógica formal à matemática. Primeiro princípio, princípio da identidade. Toda coisa é idêntica a si própria. A é idêntico a A. Segundo princípio, princípio da não contradição. A é diferente de não há. Uma coisa é diferente do seu contrário. Elas não podem ser igualadas. Qual é o terceiro princípio da lógica formal? É o princípio da exclusão do terceiro, excluído. Se A e não há são dois opostos, um elemento B qualquer do conjunto, ou é A ou é não há. Portanto, não há terceira hipótese, não há uma terceira solução. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. O indivíduo ou está vivo ou está morto. Uma coisa ou é boa ou é má. Bem e mal são dois opostos. É assim que a gente raciocina quando a gente utiliza a lógica formal. É um raciocínio importante, necessário, mas limitado. Porque com esse tipo de raciocínio nós não podemos entender nunca nem o movimento, nem o desenvolvimento. Muito bem. Qual é o terceiro elemento que nós temos de incluir para entender o pensamento do Marx? É a herança que os socialistas utópicos deram a ele. Os três grandes socialistas utópicos que foram contemporâneos de Marx. O Robert Owen, que viveu de 71 a 58, 1858, portanto ele é contemporâneo de Marx. Está aqui a sua obra mais importante. Um outro autor é o Saint-Simon. Owen era inglês, Saint-Simon é francês, também foi contemporâneo de Marx, viveu até 1825, e aqui está a sua principal obra. O terceiro socialista utópico é o Fourier, que viveu de 1772 a 1837, também contemporâneo de Marx, e ali está a capa do seu livro. Esses três, eles são chamados socialistas utópicos, porque os três estavam revoltados, como Marx, da mesma maneira que Marx, com as injustiças e com a brutalidade da opressão que os trabalhadores recebiam nessa época, durante o século XIX. Todos tinham o mesmo tipo de revolta, só que eles apresentavam soluções que foram consideradas utópicas, ou seja, irrealizáveis. Então, eles queriam modificar o capitalismo através de caminhos absolutamente irrealizáveis. E é por isso que o Marx o chamou de socialistas utópicos. Mas eles contribuíram para a formação do pensamento do Marx. Qual é o terceiro elemento que nós queremos incluir para entender Marx e desenvolver a sua teoria? E este avanço é um avanço das ciências, mas teve uma influência decisiva
principalmente na formulação do materialismo e da dialética. Sem estas descobertas científicas, Marx teria tido uma grande dificuldade em desenvolver o seu pensamento. Qual é a primeira grande descoberta? A teoria celular. Foi o Robert Hooke que a descobriu em 1665, mas isso ficou guardadinho, ficou dormindo até o século XVIII, o século XIX, quando Matthias Jakob Schleisen e Theodor Schwamm, os dois em 1938, descobriram que os seres vivos são compostos por células. Portanto, estava descoberta a partícula mínima que constitui todos os seres vivos. Quer dizer, que sejam animais ou vegetais, todos os seres vivos são constituídos pela mesma partícula mínima, que é chamada de célula, e que a teoria desse cidadão foi lançada em 1838. Qual é a outra teoria importante, que foi descoberta na época também, e que o Marx tomou conhecimento? É a teoria atômica e molecular, a descoberta da célula por um lado, por outro lado, a descoberta da molécula. A ideia do átomo é anterior, mas foi nessa época que essa descoberta foi feita, o John Dalton, em 1808, está aqui, os vários modelos que foram criados para explicar a formação da molécula e do átomo. O modelo mais conhecido, que nós conhecemos todos, são os modelos do Rutherford e do Bohr, e agora já é uma teoria mais moderna, que é este modelo aí da nuvem eletrônica. Isto foi descoberto na época do Marx. Terceira grande contribuição da ciência foi as descobertas feitas pelo Charles Darwin, com a teoria da evolução das espécies. Em 1959 ele publicou o livro dele sobre a origem das espécies. O livro dele permitiu observar experimentalmente que os seres vivos provieram da mesma origem, do mesmo tipo de seres, e que foram evoluindo e se transformando através dos milhares de anos. Portanto, estes três elementos deram a Marx a capacidade de desenvolver a dialética e desenvolver o materialismo, porque foram elementos científicos que lhe deram uma base científica para formular as suas teorias. Portanto, foi com esses elementos, que agora resumidamente aqui nós apresentamos, foi com a economia política inglesa, a filosofia alemã, o socialismo utópico, e graças ao avanço das ciências que Marx pôde, no século XIX, criar as suas teorias e as análises que permitiram a sua observação, a construção da sua teoria econômica capaz de explicar o capitalismo e a sua evolução. E é sobre ela que nós vamos tratar.